E aí galera, tudo bem? Meu nome é Davi Oliveira. Vamos dar continuidade aqui no vídeo que a gente está tratando sobre o Iron Maiden, né? A gente já fez um primeiro vídeo falando dos anos dourados do Iron Maiden, dos anos 80, onde o Iron Maiden foi realmente sobrenatural. A gente volta agora com a segunda parte, onde a gente vai tratar dos anos 90 da banda, uma década tanto quanto obscura para o Iron Maiden. Vou dar minha opinião aqui sobre as melhores músicas do período, na minha opinião, sobre o disco desse período que eu mais gosto, né? E vamos lá, tá certo? Sem mais delongas, roda a vinheta. Fala galera, beleza? Então vamos continuando aqui o nosso papo sobre Iron Maiden, ok? Vamos lá. Os anos 90 do Iron Maiden foi um negócio bem complicado, não é isso? Não tenho aqui a intenção de estar discutindo necessariamente, falando da biografia da banda, que tem um monte de coisa por aí, mas na verdade falar um pouco dos trabalhos lançados nessa época. Claro que a gente aborda fatos históricos, acaba tendo que fazer isso, né? Mas o intuito daqui é a gente poder, eu estar passando para vocês a minha opinião sobre as 5 melhores músicas desse período que compreende os anos 90 da banda, e aquele que na minha opinião também é o melhor disco desse período. Eu já aproveito e peço para vocês aí se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, e também quero saber de vocês quais são as 5 melhores músicas desse período, na sua opinião, e qual o melhor disco do Maiden, na sua opinião. O que acontece? No vídeo passado eu podia ter abordado o No Prayer for the Dying. No Prayer for the Dying é de 1990, mas a década de 90 rigorosamente começa a partir de 91, né? Eu não abordei o No Prayer for the Dying porque o No Prayer for the Dying ele já é basicamente esse entre-águas do Iron Maiden, essa mudança, o Iron Maiden daqueles anos dourados, onde tudo era maravilhoso, onde sinceramente uma banda incontestável, uma banda que alcançou status sem qualquer mídia, sem necessariamente precisar de MTV, essas coisas da época, né? Uma banda que não tinha, que o comprometimento era, e até hoje é assim, né? Única e exclusivamente com o som que eles acreditam que tem que fazer, né? E que, embora mesmo sem seguir qualquer tipo de modismo até hoje, alavanca a sua base de fãs cada vez mais. Hoje em dia já é bem comum você ir num show do Iron Maiden e você encontrar pai com filho no show, né? Mas enfim, vamos lá. Por que eu deixei de falar por que eu não abordei o No Prayer for the Dying no primeiro vídeo e estou abordando agora? Porque ele já é, como eu falei, esse entre águas. O momento que o Adrian Smith deixa a banda, né? O Adrian Smith ele tinha ele não queria de forma alguma ingressar continuar com a ideia da banda voltar a retomar um som mais cru, que era a ideia do Steve Harris, né? Naquele momento foi a ideia que o Steve Harris teve de voltar a ter um som mais cru. Enfim, a banda, Bruce Dickinson chamou Janick Gers, amigo de longa data do Bruce Dickinson. O Adrian Smith acabou saindo, né? Ele saiu e foi demitido ao mesmo tempo, né? Porque ele falou que se fosse para voltar a fazer o som que a banda, um tipo de som mais cru, como a banda fazia no início, que ele não queria ficar. E o Steve Harris falou assim: então tá bom, então você tá fora. Bruce Dickinson nessa época estava começando a desenvolver trabalhos paralelos que iriam culminar inclusive no Tattooed Millionaire, que é o seu primeiro disco solo, que foi feito absolutamente sem querer, mas isso é uma história para outro vídeo. E chamou o Janick Gers, um estilo completamente diferente, um guitarrista mais sujo em termos de sonoridade, etc. Muito contestado por muita gente. Adrian Smith era um guitarrista muito clássico, um som muito limpo, um cara que muito cuidadoso com o andamento das músicas, com as camadas de guitarra que ele colocava nos discos do Iron Maiden. E aí veio o Janick Gers, né? Muito provavelmente No Prayer for the Dying não teria sido como ele foi se não é o som do Janick Gers ali. Se ele é bom ou ruim é outra história, né? E aí
A banda sai em turnê, etc, parará. Depois a banda retorna pro... 2 anos depois, aí sim, 1992, vem, depois do No Prayer for the Dying, vem esse disco aqui, Fear of the Dark, né? Esse disco aqui, ele teve uma turnê onde o Maiden volta a tocar em Castle Donington, né? O Maiden toca em Castle Donington no dia 22 de agosto de 92, né? Como a principal atração de Castle Donington. Mas aí nesse momento aí da turnê do Iron Maiden, desde a confusão com relação à sonoridade lá que foi reestabelecida lá na época do No Prayer for the Dying, Bruce Dickinson já estava não estava muito naquela vibe da banda, né? Por exemplo, durante o turnê de Fear of the Dark, shows em locais muito importantes, vamos supor em Castle Donington da vida, em shows mais importantes, né, onde a mídia realmente estava em peso ali para ver a banda, ele, digamos assim, ele era fantástico, né? Mantinha ali sua média. Mas em shows menos midiáticos, digamos assim, Bruce Dickinson começou a, reza a lenda, né? Começou a, digamos, fazer o show como pode. Né? Isso foi trazendo um problema entre ele e Steve Harris, etc. Em 93 Bruce Dickinson acaba saindo, todo mundo sabe disso, né? Ele falou primeiro pro empresário, pro Rod Smallwood, e o Rod, ele tira o Bruce Dickinson, ele fala, não, você não precisa falar com o Steve Harris, deixa que eu falo com o Steve Harris. Bruce Dickinson até queria falar com o Steve Harris, né? Ele falou primeiro com o Rod, inclusive falou pro Rod, ó, quero você como o meu empresário na minha carreira solo, né? E, enfim, o Rod falou com o Steve Harris, Bruce Dickinson e Steve Harris não se falaram, né? Mas teve o Raising Hell, né? Que foi aquele show televisionado que o Iron Maiden fez, etc. Tinha um ilusionista, o Simon Drake, que participou, foi bem legal esse show. Essa participação desse cara também foi bem bacana. O Bruce Dickinson no final do show é decapitado, colocado dentro de uma Iron Maiden, né? Decapitado inclusive pelo próprio Ed. Enfim, temos um visual, assim, essa coisa que foi, aquilo ali foi uma coisa conceitual para, vamos dizer assim, encerrar a carreira do Bruce Dickinson dentro da banda. Desses 2 discos aí, eu vou elencar músicas que eu considero muito bacanas, tá? No No Prayer for the Dying, eu elencaria como as principais músicas, eu elencaria a própria No Prayer for the Dying, eu elencaria também Public Enemy No. 1, né? E elencaria também The Assassin, deixando muitas outras de fora, né? Muita dor no coração, porque quem acompanha o canal aqui, eu até já falei do No Prayer for the Dying na minha playlist lá, na minha série lá, Álbuns que Amo, e eu sou louco por esse disco. No Fear of the Dark eu indicaria o que aqui? Cara, eu indicaria Be Quick or Be Dead, não tem como, Be Quick or Be Dead sem dúvida. É uma das melhores faixas de abertura do Iron Maiden em toda a sua carreira, né? Indicaria Be Quick or Be Dead, que mais? Eu indicaria Fizz the Key. Fizz the Key eu acho uma música sensacional, acho impressionante o Iron Maiden nunca ter tocado essa música ao vivo. Eu acho ela uma música estupenda, Fizz the Key, né? Eu elencaria também Judas Be My Guide, que também é a mesma situação, inclusive uma música do Dave Murray, né? Também é uma música que eu também não consigo entender como é que nunca foi executada ao vivo, né? Então eu elencaria Be Quick or Be Dead, Fizz the Key, Judas Be My Guide. The Fugitive também, eu gosto pra caramba dessa música. Eu gosto disso todo, mas eu tô tentando elencar aquilo que é principal. Você não vai falar de Fear of the Dark. Pra falar a verdade, Fear of the Dark já encheu o saco. Fear of the Dark já caiu naquela... É um clássico absoluto e tudo, mas já caiu naquela malha das músicas do Iron Maiden que eu acho que ninguém suporta mais botar no play assim pra ouvir. Você vai num show, etc. É lógico que você quer ouvir, na hora que tocar vai ser muito bacana, mas... não é músicas assim, Fear of the Dark, The Number of the Beast, Run to the Hills. São alguns exemplos de músicas assim que a própria Iron Maiden,
São exemplos de músicas assim que eu já não coloco mais, por exemplo, quando eu vou fazer uma playlist para ouvir Iron Maiden, eu já não coloco mais porque já tocou tanto, eu já ouvi tanto na vida que eu tô de saco cheio. Eu escuto Iron Maiden desde os 11 anos, eu tô com 40, então meio que já enchi o saco já, né? Beleza. Aí Bruce Dickinson saiu da banda, deixou a banda. A gente sabe que teve a história lá do tal concurso mundial, o pessoal mandando fita. Aqui no Brasil, o Edu Falaschi mandou fita, André Matos, teve outros caras também, né? Enfim, se a gente for falar disso, essa é uma história para lá de batida. Blaze Bayley foi escolhido. Eu entendo bastante o Steve Harris quando ele escolhe o Blaze Bayley, no sentido do que Steve Harris, primeiro, ele estava num momento onde ele estava divorciando, ele estava num momento onde quando o Bruce Dickinson saiu, ele pensou sim, tá? Seriamente, por um momento passou pela cabeça dele terminar a banda. E foi onde ele e o Dave Murray se abraçaram bastante nesse período, né? Falou, não vamos terminar banda nenhuma, vamos seguir em frente, etc. E aí eu acho que eu entendo ele querer mudar o estilo, assim, mudar o estilo é muito forte, mas inserir outros elementos na música do Iron Maiden, visitar um pouco mais elementos de música de rock progressivo, né? Em termos de estruturação de música mesmo, né? Ou seja, essas músicas mais longas, com muitas delas com várias modulações, outras nem tanto, né? Eu até entendo, e assim, buscar uma voz diferente do que o Iron Maiden ficou caracterizado durante todos os anos 80. Era uma coisa muito arriscada? Era. Muito arriscado, mas o Steve Harris é aquele cara, né? Se o Iron Maiden chegou onde chegou, é por conta da persistência desse cara. Acho que isso aí é um ponto que a gente nunca pode deixar afastado, né? Nunca pode deixar de se considerar. É um cara obstinado demais, sempre foi um cara muito focado. E se quem está com ele não tiver essa linha de pensamento, simplesmente não serve para estar com ele. A história conta isso, né? O Steve Harris mandou embora lá no início, lá antes do Iron Maiden, ainda sem ser uma banda profissional, ele mandou, relatado por muita gente, como músicos de qualidade, muitos músicos de qualidade mandou embora da banda com uma semana, 2, porque o cara faltou 1 ou 2 ensaios. Então, quer dizer, para muita gente isso pode parecer uma coisa autoritária, mas é aquele negócio, gente, quando você tem algo, quando você quer... E a música é um empreendimento, ainda mais se você for olhar sobre o aspecto profissional mesmo, você quer lançar um disco, você quer ter uma banda que se estabeleça no mercado, etc. É um negócio, você está empreendendo, né? Então você realmente tem que agir dessa forma, porque se você deixar levar, você não chega a lugar nenhum. O Steve Harris e o Iron Maiden chegaram onde chegaram, justamente pela persistência desse cara, claro, com todos os outros caras, mas o Steve Harris, ele ali por trás, ele é um cara que ele atende todos os fãs, né? Enfim, é um cara que dá muito valor a isso. Eu até falo o seguinte, que o Steve Harris, eu acho que ele é o único cara que realmente não pode cortar o cabelo. Acho que se o Steve Harris cortar o cabelo, eu acho que aí realmente, para quem gosta de heavy metal, do metal, quem é mais tradicional, realmente fica complicado, né? Mas enfim, veio o X Factor, veio o Blaze Bayley. Cara, eu gosto muito desse disco, eu não vou negar, eu gosto muito do X Factor, tá? O disco saiu em 95. Eu acho um disco muito bacana, sim. Eu acho que é uma questão de adaptação e de você compreender as coisas, né? Música é uma coisa que mexe muito com emoção. O Steve Harris não estava num momento legal, ele estava num momento muito obscuro, num momento de retomada. Não adianta dizer que não tinha que o estabelecimento do Iron Maiden enquanto grande instituição no metal, ele estava arriscado. Tava sim, porque todo mundo virou os olhos para ele e falou, e agora o que você vai fazer? Né? Bruce Dickinson tinha lançado um ano antes o álbum solo dele, o Balls de Picasso, que é o segundo solo dele. Foi muito bem visto por muita gente, realmente é um álbum bem bacana, né? Interessante, ele não seguiu fórmula de Iron Maiden nenhuma. E, enfim, aqui o Iron Maiden ele deu no X Factor, a partir do momento ele dá uma reformulada no seu som, essa questão toda que eu falei aí, essas estruturas mais progressivas dentro do heavy metal do Iron Maiden. E cara, nesse disco aqui, Sign of the Cross, pra mim, eu acho uma música estupenda. Você vê Steve Harris, o Iron Maiden mais uma vez aposta numa música de time track
grande, né? Gosto muito dessa música. Man on the Edge, com certeza, aí você já vê um Iron Maiden bem anos 80 mesmo nessa música tradicional, né? Gosto muito de Blood on the World's Hands, eu acho ela uma baita de uma música, tá certo? Assim como também eu gosto muito de Fortunes of War, né? Que já traz um som do Iron Maiden que é essa coisa de adaptação, readaptação, vai mostrando coisas diferentes. Foi muito difícil para muita gente engolir isso aqui, mas eu acho que é um grandíssimo disco, cara. É um disco bem bacana, eu acho que ele sobreviveu ao tempo. Você imagina esse disco gravado com a voz do Bruce Dickinson, né? Não sei não se a gente não poderia compará-lo, por exemplo, com Fear of the Dark, né? Que em termos gerais é tido como o melhor disco dos anos 90, né? Do Iron Maiden, né? Anos 90, ok, gente? Então, essa turnê, o Iron Maiden, ele passou a tocar em locais menores, tá? Teve alguns percalços, alguns problemas começou a ter alguns problemas, fã que ia pra show e pedia, ficava gritando Bruce Dickinson, Bruce Dickinson. Na turnê você começa a ver o seguinte: eu acho o Blaze uma figura muito legal, uma figura muito bacana, é um cara atenciosíssimo com os fãs, é um cara muito humilde, entendeu? Mas a aposta na mudança da sonoridade do Iron Maiden foi muito grande, feita pelo Steve Harris, e aí acabou que o Blaze Bayley é um cara que não conseguia executar ao vivo as músicas dos anos 80, né? A textura vocal dele, o alcance vocal dele não permitia que ele era muito diferente do Bruce Dickinson, do próprio Paul Di'Anno também, né? E ele simplesmente, as turnês, o pessoal começou a ficar... O pessoal teve muita paciência porque era a primeira turnê, e eu lembro que tinha muita gente que esperava uma mágica, porque no próximo disco, na próxima turnê, o Blaze voltasse cantando de outra forma. Não tem como, a voz do cara é aquela tessitura vocal, a voz do cara é aquele alcance vocálico, entendeu? O cara é um barítono, não é um tenor, então é completamente diferente. Não adianta você achar que ele vai chegar para outro disco cantando diferente, porque ele não vai, né? Enfim, sim, lembrando que nessa época aí só um parênteses, quando o Bruce sai, teve essa coisa toda, o Iron Maiden acabou lançando 3 discos ao vivo, né, gente? O Iron Maiden lança o A Real Live One, o A Real Dead One e o Live at Donington. É bem engraçado que o Live at Donington, cara, acho que eu não trouxe ele aqui, tá ali, esqueci, deixei na estante, enfim. Live at Donington, inclusive, é o primeiro disco, é o único disco do Iron Maiden que não tem originalmente a sua capa com o Ed na capa, né? É uma capa branca, né? Com apenas o nome do Iron Maiden e a data do show, que foi 22 de agosto de 92. Então, esses discos foram lançados justamente por conta dessa coisa, dessa lacuna que o Bruce Dickinson foi deixado, né? Eu não sou muito fã da produção desses discos não, né? Porque por exemplo, o som da plateia é muito alto, você pode reparar. Principalmente no A Real Live One e no A Real Dead One, o som da plateia é muito alto. Foi quando o Steve Harris começou a mexer mesmo com a parte de produção, né? De mixagem, essa coisa toda. E não gosto tanto desse resultado final da mixagem justamente por conta disso, né? O som da plateia é muito alto, né? O Iron Maiden já tinha parado ali de trabalhar com Martin Birch, né? Que foi o produtor dele, nos anos 80. Martin Birch se aposentou e o Steve Harris foi lá inventar lá de mexer nisso aí. Enfim, é só um adendo. Depois do X Factor, o Iron Maiden lança aquela coletânea lá, o Bash of the Beast, né? Tem até uma música inédita lá com o Blaze, que acabou não entrando no X Factor, que é a Virus. Uma música, pra falar a verdade, bem meia boca, na minha opinião. E aí, cara, em 98 o Iron Maiden lança esse disco aqui, ó. Virtual Eleven. Sinceramente, pior disco que o Iron Maiden lançou na carreira dele, de longe. Tem músicas aqui que sinceramente eu não consigo entender qual foi a dos caras, né? Engine the Gang, uma música enorme também, quase 10 minutos. Não, há uns 11 minutos.
repetitiva demais. É um disco muito pouco inspirado aqui. Aqui você salva, na minha opinião, aqui você salva... Por exemplo, desse disco aqui, The Klansman, ela é uma música que ela funciona muito ao vivo, mas eu mesmo tenho outras preferências do que Klansman nesse disco aqui, tá? Eu prefiro muito mais as contribuições do Dave Murray para esse disco, que são Lightning Strikes Twice e When Two Worlds Collide, tá? São músicas do Dave Murray, então na verdade eu acho que o ponto alto desse, quem salvou alguma coisa nesse disco, ainda na minha opinião, foi o Dave Murray com essas duas músicas. Future Real é uma música de abertura legal, mas é uma músicazinha meio sem vergonha, não me convence tanto, né? Então, meu Deus, Don't Look to the Eyes of Stranger é uma música que eu não consigo entender o que o Steve Harris quis com aquela música. Uma música de 8 minutos e pouco, absolutamente repetitiva. Quer dizer, é um disco sem a completa inspiração aqui. O Iron Maiden, eu acho que foi a primeira vez na minha vida, no meu entendimento, foi a primeira e única vez na minha vida que o Iron Maiden se viu absolutamente perdido. E se o Iron Maiden não estava perdido, foi o período onde, tirando o Dave Murray, né, como eu falei, que na minha opinião o que se salva realmente de muita qualidade nesse disco são essas duas músicas dele. Tirando isso, meu Deus, o Iron Maiden completamente perdido, Steve Harris sem qualquer inspiração para compor nada. Sinceramente, eu acho esse disco, até certo ponto, eu acho ele um disco absolutamente vergonhoso. E falo isso com muita dor no coração, né, cara? Porque o Iron Maiden, pra mim, é a maior instituição do heavy metal. Então, realmente é um disco horroroso, um disco muito fraco, né? É nessa turnê aí que o Dave Murray, que a casa cai mesmo a casa realmente cai pro Blaze Bayley, né? O Blaze Bayley acaba saindo da banda. E aí, isso aí ano de 99, o Iron Maiden acena com a volta do Bruce Dickinson. O Bruce Dickinson fez algumas imposições, dentre essas imposições que o Adrian pudesse voltar para a banda. E aí, como o Steve Harris não quis mandar embora o Janick Gers, o Janick Gers abraçou o Steve Harris, claro, junto com o Dave Murray, com o Nico, no pior momento da história da banda, né? Ele falou, também não vou mandar o Janick embora. Então aí a banda acabou ficando 3 guitarras, né? Steve Harris sempre foi muito fã de Lynyrd Skynyrd, que trabalhava com esse tipo de formação, né? Então foi até meio que se realizou um sonho do Steve Harris, né? O Bruce Dickinson vinha numa carreira solo que estava realmente decolando com os últimos 2 discos que ele tinha lançado naquela época, né? Accident of Birth e o Chemical Wedding. Eu considero sim o Accident of Birth como o disco que o Iron Maiden não fez na década de 90, tá? Ou que deveria ter feito, né? Mas enfim, aí a banda volta, eles começam uma turnê. O Iron Maiden lançou um jogo de computador chamado Ed Hunter, esse aqui, ó, e fez uma eleição no site do Iron Maiden, nessa época, em 99, para que os fãs elencassem as 20 melhores músicas da história do Iron Maiden, né, até aquele período, né? E aí foi elencado o set list desse disco. Esse disco aqui é um disco triplo, tá? Onde você tem o jogo em si, você tem o jogo é bem legal, eu joguei o jogo na época, era jogo para computador, né? Achei bem legal o jogo, era bem bacana. Ele visitava todas as temáticas do Iron Maiden, todas as capas do Iron Maiden, né? Enfim, e o que compôs o CD mesmo, que é um Greatest Hits aqui, foi a opinião popular, o voto popular no site do Iron Maiden, né? Foram elencadas as 20 principais músicas desse período, né? Enfim, gente, são os anos 90 do Iron Maiden, uma época de muita infertilidade da banda, tá? Em termos de composição mesmo, tá? E pra mim, gente, a minha opinião, pra mim, o melhor disco do Iron Maiden dessa época é o No Prayer for the Dying, tá? Pra mim, é o melhor disco do Iron Maiden nessa época, é o No Prayer for the Dying. Quero saber a sua opinião, de qual é o seu melhor disco do Iron Maiden nesse período, de 1990 até 99, ou seja, do No Prayer for the Dying,
né, até antes do Bruce e do Adrian Smith voltar e a banda se tornar um sexteto. E elencar as cinco principais músicas desse período, eu vou colocar para vocês, na minha opinião, tá? E é a minha opinião hoje, porque essa opinião em algum momento já foi diferente. Por exemplo, eu colocaria Fear of the Dark antigamente, hoje eu já não coloco mais, por tudo que eu já falei. Já ouvi tanto que é uma música já que para mim não faz diferença ouvir. Então eu colocaria como as 5 melhores músicas desse período para mim: a No Prayer for the Dying, a Be Quick or Be Dead, a Sign of the Cross, a Fear is the Key e Public Enema No. 1. Então essas são as 5 músicas que eu elejo do Iron Maiden nesse período. Esse período foi um período muito nebuloso, né? E são as músicas que eu elenco como as principais músicas do Iron Maiden nesse período, um período de vacas magras, um período de muitos problemas para o Iron Maiden a nível interno e inclusive comercial, né? Que a banda comercialmente, o pessoal começou a falar que o Iron Maiden tinha que ter se aposentado, né? Mas aí você chega no final da década e a banda vai retornar como um sexteto com Bruce Dickinson e Adrian Smith. O sonho de qualquer fã do Iron Maiden, de qualquer um, aconteceu. A gente iria ver no palco a formação clássica de novo, a formação dos Golden Years, com a adição do Janick Gers, formando assim um sexteto. Mas esse aí é um papo já para o próximo vídeo, que é o vídeo onde a gente vai tratar da época do Iron Maiden enquanto sexteto, que começa ali no Brave New World, ok? Lançado no ano de 2000, tá? Então, senta o dedo aí no like aí, se inscreve no canal, se inscreve aí no Vitrola Metal. Meu nome é Davi Oliveira. Fala aí, deixa aí nos comentários quais são as 5 melhores músicas desse período que se estende do No Prayer for the Dying até o final da década de 90, os seus anos 90 do Iron Maiden, e qual o melhor disso para você dessa época também, tá legal? Eu fico aguardando aí. Obrigado pela força, compartilha, mostra esse vídeo para os amigos, vamos debater aí, legal? Valeu, gente, até o próximo vídeo, abraço!